gente, então agora, passadas as apresentações, vamos falar um pouquinho, então, sobre o conteúdo programático, né, que está previsto aqui para a disciplina, tá? Lembrando que, assim, qualquer coisa assim, que vocês façam, não, professor, talvez seja interessante focar em tal coisa também, podem me falar, tá? Isso aqui é um primeiro planejamento, mas eu sou totalmente flexível, assim, quanto a como que como que a disciplina vai ser conduzida, tal. Eu acho que o mais importante é que ela seja útil também na formação de vocês, tá? Então, o que nós vamos focar aqui dentro da disciplina? Primeira questão da análise de séries temporais, né? E aí, a gente vai fazer aplicações de duas vertentes, por assim dizer, né? A aplicação de técnicas estatísticas, tá? E a aplicação de técnicas mais voltadas para a aprendizagem de máquina. É óbvio que a aprendizagem de máquina ele tem uma fundamentação estatística também, né? Mas seriam, assim, vindo de direções diferentes, né? Que a gente vai tentar contrastar até para mais adiante a gente tentar, em alguns momentos, né, comparar, né, quais seriam as técnicas, qual o grupo de técnicas que é mais aplicável a determinados tipos de problema. Tá? Então, a gente vai fazer primeiro, né, hoje ainda a gente já deve trabalhar um pouco sobre isso, uma introdução às séries temporais, tá? Falar um pouco sobre o conceito das séries temporais, né, o que significa, quais são as definições por trás, alguns termos ali que permeiam o jargão ali das séries temporais, e os componentes, né, do que ela é feita normalmente, né, quais são as coisas que normalmente tem que observar dentro de uma série temporal. Tá? Na sequência, a gente trabalha a questão da análise exploratória de séries temporais, tá? Ou seja, visualização de séries temporais, né, colocar elas ali, por exemplo. No caso, a gente vai usar muito notebooks de Python, né? Não sei se já chegaram a usar em outras disciplinas. Tá? A gente plotar essas séries, ver como é que é o jeitão delas ali, né? E, em cima disso, começar a extrair alguns componentes que existem dentro dessa série temporal para, aí, em cima disso, começar a pensar em como modelar aquela série para outras aplicações. Então, a gente tem esse trabalho, por exemplo, de fazer essa visualização, e até nesse gráfico eu coloco aqui um pouco sobre isso, né? A gente vai ver, provavelmente até na próxima aula a gente deve olhar com mais calma sobre isso, né? Aquela questão de, por exemplo, você tem uma série, igual eu coloco aqui em cima, né? O dado bruto aqui em cima, né? Tá aparecendo meu mouse aí? Está sim. Sim. Tá assim, né? Ah, tá. Eu tô perguntando assim porque eu aqui no Teams ainda não estou muito habituado. Eu apareço no cantinho ali também? A minha câmera e tudo, que eu tô falando? Ou tá só a tela? Sim, Sim, sim. parece Ah, também. tá. Ah, bom, não, beleza, só para saber, porque tem horas que eu fico gesticulando aqui, eu estou explicando alguma coisa gesticulando, mas eu não apareço, né? Mas beleza. Então, ó, aí é o seguinte, nesse exemplo aqui, ó, isso ilustra um pouco de todos esses tópicos que eu estou falando, tá? Só adiantando, mas depois a gente vai ver com mais detalhes. Você tem uma série ali, né? Que está lá com seus dados e tudo, que é essa primeira barrinha aqui em cima, que são os dados brutos da série. Só que muitas vezes é interessante a gente captar outros componentes dela, para aí assim a gente conseguir entendê-la melhor e processar ela de uma maneira mais adequada. Então, o que a gente está extraindo aqui? Ó? A gente está extraindo aqui a questão cíclica dela, que é a sazonalidade, ou seja, como é que são os ciclos que geram essa série, né? Então, essa segunda linha que a gente tem aqui, tá? E aí, a gente pode ver que tem trechos que ela está mais baixa, tem trechos que ela está indo para um caminho um pouco mais alto, depois ela desce de novo. Isso tudo significa o quê? Uma tendência que está influenciando ela a ter valores mais altos e valores mais baixos, tá? É um outro componente dessa série que a gente está trabalhando. E, por fim, né, se a gente juntar a sazonalidade da série e a tendência, ainda assim, né, como não é um negócio que está 100% aqui regular, né, tem umas quedinhas aqui, uns picos, né, uns vales e tudo mais, isso pode ter uma relação, e nesse caso é o que está acontecendo, com restos ali, né? Ou seja, valores saem um pouquinho desse script aqui, que é feito por uma média, tá? E um ciclo que estão aparecendo dentro dessa série. Então, a junção desses três componentes que tem aqui embaixo compõe esse valor bruto que a gente tem de uma série temporal. Tá?
esse é um exemplo, né? E a gente vai, inclusive, trabalhar ferramentas que conseguem fazer essa divisão em cada um desses casos, tá? E por que isso é importante, gente? Porque aí, esse dado que, no primeiro momento, não fazia tanto sentido, né? Essa série temporal aqui, ó, toda acidentada, de repente, quando ela começa a ser decomposta, a gente consegue pegar informações adicionais dela. Entender, por exemplo, que ela tem um ciclo relacionado, né? Que ela tem um aumento e uma diminuição da sua média ali, né? Que influencia nesses valores, né? E, além disso, ela tem valores ali residuais que vão fazendo esses picos, tá? E aí, isso depois é informação extremamente útil para a gente fazer, por exemplo, uma previsão mais elaborada dos valores que a gente vai, dessa série que a gente vai trabalhar, tá? Então, por isso que a gente vai ter, a gente vai se debruçar bastante nessa coisa de plotar a série e depois começar a decompor ela em componentes menores para, finalmente, a gente fazer uma previsão. Além disso, a gente vai começar a observar também, tá? As relações que existem dentro da própria série, né? Se, por exemplo, um valor que está em um determinado intervalo de tempo, se ele está sendo influenciado por um valor anterior, certo? Um valor que aconteceu no tempo t, se ele é influenciado pelo valor que aconteceu no tempo t-1 ou no t-5, que é o que a gente chama de autocorrelação, tá? E a autocorrelação parcial, né? São dois componentes distintos aí, mas que são muito importantes para a gente observar. Por quê? Porque aí, se a gente começa a entender que aquela série ela tem influência de valores passados, e de quais valores passados são mais influentes, né, a gente pode usar isso como entrada para um determinado modelo para prever o futuro dentro daquela série. Tá? Então, isso que a gente chama aqui da parte de análise exploratória das séries temporais. Depois que a gente começa a entender essa parte de decompor a série e ver melhor ali como é que ela é por dentro, chega aquele momento a gente começar a encaixar ela em um determinado modelo, certo? E aí, é nesse ponto que a gente vai começar a observar, né? A gente vai estudar alguns modelos que explicam séries temporais, tá? Obviamente que, assim, esses modelos, eles entregam a primeira casca, mas aí a sua série, se ela realmente ela pode ser explicada para aquele modelo, ela vai ter que se adequar em termos de alguns parâmetros, né? A gente precisa ajustar alguns parâmetros daquele modelo para que a série se encaixe da melhor maneira, tá? Então, nesse ponto, a gente tem um estudo, tá, sobre modelos de séries temporais. Por exemplo, o modelo ARIMA, né, que é o modelo autorregressivo integrado com média, como é que chama? Eu sei o termo em inglês, que média que se movimenta, Ponderada? né? Móvel. Média móvel, né? Exatamente. Surgiu, que eu estou sempre acostumado a olhar esse termo aqui como moving average, né? Aí eu estou tentando lembrar, mas média móvel, tá? Então, esse é um modelo, né, que ele é amplamente usado, né, para se encaixar uma série dentro, né, e tentar analisá-la e pensar em previsão, tá? Estimação de parâmetros e seleção de modelos é uma coisa que a gente deve trabalhar bastante também, né? Observar, por exemplo, essa série, depois que eu decompus ela, eu comecei a identificar uma série de características que essa série possui, tá? Então, baseada nessas características, é bem provável que ela se encaixe em determinado modelo, tá? Que ela fique melhor ajustada em determinado modelo. Então, em cima disso, que a gente vai ter um pouco de estudo aqui sobre a seleção de modelos mais apropriados. Aplicação do modelo ARIMA para um problema de previsão é uma coisa que a gente vai trabalhar também, tá? E aí, nesses casos aqui, a gente vai fazer uso já de bibliotecas prontas, é óbvio, a gente vai entender primeiro aqui como que o modelo funciona, como que é a estimação dos parâmetros, tá? Mas aí, no momento de testar se o ARIMA é o modelo mais apropriado, tá? A gente vai usar bibliotecas em Python, né, que já fazem esse desenvolvimento de maneira mais apropriada, né? Já está bem certinho, é bem tranquilo de a gente conseguir avaliar essas questões aqui de previsão. Além disso, tá? A gente vai estudar também modelos
modelos sazonais. Ah, tá. Modelos que são mais voltados para a parte sazonal, e o próprio Arima em sua versão sazonal, tá? Que é o conhecido também como Sarima, tá? Além disso, trabalhar em modelos de suavização exponencial e modelos GART, tá? Que são modelos autorregressivos que são mais voltados, talvez, para séries que têm uma não estacionariedade, ou seja, elas são muito mais irregulares, né? Elas precisam de um modelo que consiga contemplar mais complexidade para conseguir entender e representar aquela série. Então, todos esses modelos aqui, a gente pode caracterizá-los dentro desse grupo de técnicas estatísticas, tá? Além disso, depois de trabalhar mais essa parte aqui de processar, de fazer uma análise, entregar essas séries para uma modelagem estatística, a gente vai passar a expandir depois, de certa forma, para os lados, né? Ou seja, estudar algumas séries temporais multivariadas. Ou seja, né, isso aqui é um exemplo, né, que eu até uso na minha tese de doutorado. Né? Essa imagenzinha aparecia lá em algum momento. Né? Você ter várias séries, né? Vamos supor, você tem um objeto de estudo que é uma determinada série que seria a principal, mas você gostaria de fazer uma previsão utilizando como informação também outras séries que eventualmente poderiam influenciar no processo decisório da série principal que você está observando, tá? Então é isso que a gente chama de séries temporais multivariadas. Você tem várias séries ali, né, e você precisa de um modelo que consiga contemplar todos para fazer uma predição futura. Essa previsão futura pode ser de uma série só, que seria o objeto de estudo, ou de todas as séries. Mas em ambos os casos, a gente sempre faz a previsão para as outras séries, observando não só o valor daquela série específica, mas as outras que estão à volta. Só para ter um modelo mais claro, uma visão mais clara de um exemplo aqui, né? Que é um caso que eu cheguei a estudar. Como eu falei mais cedo, a gente trabalhou muito dentro do doutorado na aplicação de modelos para estimar a previsão de produção de energia para sistemas renováveis, né? Sistemas de energia renovável, tanto energia solar quanto energia eólica. Tá? E aí, o que era a ideia? Né? O que era a base de dados que eu me debruçava bastante na hora de trabalhar? Era, por exemplo, tem uma planta lá de energia solar que está espalhada ou em uma cidade menor, ou então alguma planta de uma indústria, enfim, né? Mas com a distância ali não muito grande ali, né? E que responda a uma mesma região, tá? Pegava o histórico de todas essas todas essas estações de energia solar, e aí vamos supor que o meu objetivo seria o quê? Prever qual que vai ser a produção de energia, por exemplo, para essa placa aqui, número 3. Só que, ao invés de olhar só o histórico dela, tá? Ou seja, o que aconteceu em T-1, T-2, T-3, dessa placa 3, eu passaria a olhar essa informação, mas também o que aconteceu antes em T-2, na estação 2, na estação 1, na estação 5, na estação 4. Por que isso pode trazer para mim informações relevantes? Porque vamos supor que na região que eu estou, a série está se comportando de maneira normal para um dia ensolarado, porque até então o clima está tudo tranquilo lá, né? Mas vamos supor que no momento em que eu estou esperando a previsão para o horizonte seguinte, aqui na placa da estação de número 2, já está ficando nublado. E pela corrente de vento que está chegando, a tendência é que nos próximos intervalos de tempo já ocorra esse mesmo evento aqui de 2, né? Ou seja, um tempo nublado, aqui em 3. Tá? Então, essa informação aqui de que já está nublado ali do lado, ela é muito relevante para mim aqui, porque significa que essa série, que por enquanto está perfeita para mim, ela não vai estar perfeita no futuro, né? E no futuro bem próximo. Então,
é isso que normalmente a gente usa quando a gente está trabalhando com séries temporais multivariadas. A gente estuda um pouco a correlação entre essas séries, tá? Como que elas se comportam juntas, o que que uma pode influenciar na outra, e depois a gente começa a colocar dentro de modelos que conseguem abrigar isso. Um deles, que também é da família dos estatísticos, né? Esse aqui, ó, Vector Autoregression, tá? O VAR, que ele consegue receber várias séries em conjunto, tá? E aí, em cima disso, ele consegue ainda estabelecer a questão das correlações entre elas para fazer uma predição mais apropriada. Nesse caso específico, inclusive, tá, de séries de energia solar, ele se comporta muito bem até. Eu acho até porque é uma questão da tendência dessas séries, né? Ela tem um ciclo muito bem definido e que o VAR consegue interpretar muito bem, né? Que é aquele ciclo do, é, do Sol mesmo durante o dia, né? Que fica mais alto ali ao meio-dia e vai descendo ali, então ele sempre forma um ciclo muito, tem uma sazonalidade muito específica ali e que ele consegue identificar isso muito bem. Então ele é um bom preditor para esse tipo de problema. Mas não só isso, tá, gente? Uma coisa também que a gente vai colocar em discussão, nesse caso aqui de séries multivariadas, é a questão da análise de causalidade, tá? Daqui a pouco, já dentro da primeira aula, a gente vai começar a discutir um pouco sobre isso também, né? Sobre a diferença entre causalidade e correlação. Porque muitas vezes tem coisas que andam juntas, né, que estão correlacionadas e que, no primeiro momento, pode representar que uma explica a outra, mas depois, se a gente fizer uma análise um pouco mais apurada, a gente vai entender que é, entre aspas, né, uma mera coincidência, tá? Não é que uma influencia no comportamento da outra. Então, isso é uma coisa muito importante a gente avaliar quando a gente está trabalhando com séries temporais multivariadas. Para não correr o risco, por exemplo, de colocar alguma outra série pensando assim, estou colocando mais informação, então vai ser coisa mais útil, né, para uma petição mais apropriada. Só que essa série, ela está, por exemplo, puxando uma tendência para o alto para uma coisa que não tem nada a ver com o seu objeto de estudo. E aí essa correlação pode levar para uma predição que seria incorreta. Tá? Então, tudo isso a gente vai estudar bem a fundo também, mais nessa parte aqui de séries temporais multivariadas. E aí, gente, mais para frente, né, a gente vai começar, depois de passar essa parte mais estatística e voltada para as séries temporais, a gente vai começar a fazer um contraponto com aplicações em IA e aprendizado de máquina, tá? Por exemplo, esse é um caso aqui, né? Vamos supor que eu gostaria de fazer uma previsão de séries temporais, de uma série temporal qualquer, utilizando redes neurais, tá? Independente da questão aqui, ó, do que tem na caixa preta aqui, ó, das camadas escondidas, um primeiro passo que a gente tem para poder modelar essa rede neural é o quê? Quais são as entradas e quais são as saídas? Aí vamos supor, meu problema seria o seguinte: eu gostaria de prever quais seriam os valores da minha série nos próximos 3 intervalos. Por exemplo, né? T mais 1, T mais 2 e T mais 3. Tá? E para isso, eu teria como informação a observação do tempo corrente T, tá? E as 4 anteriores, ou seja, T-1, T-2, T-3 e T-4. Então, nesse caso, isso aqui já seria informação suficiente para a gente aplicar e fazer um modelo de previsão de séries temporais dentro de uma rede neural, tá? Seria o quê? Fazer mini recortes dentro da minha série temporal, de modo que a cada entrada minha, eu teria, de certa forma, no X, né, do meu modelo de redes neurais, né, 5 observações, tá? E no meu Y, né, ou seja, na outra ponta lá na minha saída, 3 observações registrando quais foram os valores observados, tá? A gente consegue montar isso em cima de uma base de treinamento e depois começar a fazer testes utilizando esse padrão aqui, ó, como entrada. Então, da mesma forma, né, que você já deve ter visto em outros modelos, né, para por exemplo, de regressão principalmente, né? Você fazia uma entrada de características e recebia uma saída, né? Com alguma classe, no caso de uma regressão, né?
um valor numérico aproximado, daria para fazer isso, por exemplo, na rede neural, sendo que as características seriam o conjunto de lags a cada momento. A cada instante você coloca ali esses valores e coloca, e do outro lado, para o treinamento, coloca uma saída no formato que vocês gostariam de obter. Tá? Esse seria um primeiro passo para a gente fazer uma modelagem, tá? Dentro de um algoritmo de aprendizagem de máquina, sendo que aí depois os próximos desafios seriam montar, por exemplo, quais seriam os hiperparâmetros dessa arquitetura. Quantos neurônios em cada camada, quantas camadas a gente vai utilizar, quais os tipos de função de ativação que a gente gostaria de aplicar, tá? Vocês devem imaginar assim, não, essa é uma tarefa um tanto complicada, até porque existem diversos modelos, né, diversas combinações aí que para a gente conseguir fazer. Mas, infelizmente, hoje, nós temos também ferramentas que auxiliam a gente a cortar certos caminhos ali, né? Não ficar aquela explosão combinatória de vários tipos de configuração até chegar no valor mais próximo do desejado. Então, até isso, a gente vai estudar, né, algumas ferramentas que podem ajudar a gente a chegar num valor mais aproximado ali de uma configuração de maneira um pouco mais automatizada e, ao mesmo tempo, utilizando um pouco de heurística, alguma coisa desse sentido, para a gente montar um modelo um pouco mais próximo do que a gente deseja dentro da nossa abordagem. Tá? Esse exemplo que eu coloquei aqui de uma rede neural, né? Que eu coloquei ele até por a questão de ser mais genérico, né? E a flexibilidade que as redes neurais oferecem também. Então, assim, é um modelo de aprendizagem de máquina que a gente vai aplicar, tá? Para a gente contrastar com os modelos estatísticos, mas também eu pretendo colocar séries temporais nebulosas, que é um outro caso aí que a gente costuma usar bastante, né? Tem muitas aplicações nesse sentido. Então, duas abordagens distintas ali, mas mais voltadas para a aprendizagem de máquina, para a gente contrastar com os modelos estatísticos também. Beleza? Além disso, em alguns casos, a gente vai ter estudos de caso, tá? Eu já tem até. Não sei se eu coloquei nessa última lista de exercícios. Ah, não, nessa aí não teve, não. Né? Mas em alguns casos, vamos ter ali alguns estudinhos de casos também, né? De situações onde tiver alguma série temporal, como é que seria a melhor modelagem para trabalhar naquilo, né? Tudo isso a gente deve trabalhar também dentro da disciplina. Ok? Bom. Oi. Alguém falou alguma coisa? Só uma dúvida. Na imagem Thiago. anterior, quando você trata ali, por exemplo, de treinar a rede para fazer a previsão de T mais 1, T mais 2, T mais 3, aí já está sendo definido que com o mesmo treinamento ela vai inferir os próximos, né, outros 3 passos, né? Se eu estivesse fazendo isso de forma recursiva, né, eu quisesse inserir o passo 1 como um dado para a inferência do passo 2, eu teria que treinar de novo a rede com o passo 1 como entrada? O passo T mais 1, no caso. Ah, tá. Não, porque normalmente a gente acaba fazendo o seguinte, a gente já tem a base toda pronta, né? Para fazer o treinamento. Quando a gente já tem, vamos supor, você pega a série temporal, ela tá lá, ela tá esticada lá grande, né? A gente começa a recortar ela sempre em trechos, igual, por exemplo, nesse caso aí são 5 entradas e 3 saídas, né? Então a gente sempre vai pegar trechinhos ali de 8, tá? Onde a gente pega 5 desse primeiro trecho e mais outros 3 para colocar para uma primeira entrada. Aí depois na segunda linha, a gente dá uma andada de uma casa só e pega 8 novamente e coloca ali embaixo. E aí monta uma base de dados. É mais ou menos isso que você estava pensando? Porque tem uma questão que a gente está resolvendo e ela envolve, de forma recursiva, usar, por exemplo, a previsão do T mais 1, inserir esse dado como se fosse o dado previsto como se ele fosse utilizado no treinamento para prever o T mais 2, por Tá. exemplo. Tipo um multistep. Ah, sim, entendi. Entendi. Então, tem duas abordagens, tá? O pessoal costuma fazer nesse caso. Quando você precisa, de fato,
fazer todas essas predições, tem algumas situações que você pode pegar esse valor que você previu e colocar ele como entrada depois para prever o próximo, tá? Ou então, você poderia, por exemplo, né, se o seu trabalho no seu modelo, ele pode esperar até o próximo chegar, aí você pode aguardar depois a observação dele de fato, né, e aí fazer a próxima previsão. Um problema que existe da gente colocar, por exemplo, fazer uma previsão usando depois e colocar no padrão lá o T mais 1 que você previu como entrada, é que você pode estar colocando ali uma condição de incerteza, né, na previsão que você fez, para prever o próximo. Tá? Então, as duas abordagens daria para fazer. Você faz, ou você treina já um modelo que ele já é capaz de, a partir dos valores até t, né, de t até t-4, já prever, já logo de cara, só com esses valores, sem saber o que tem pela frente, t mais 1, t mais 2, t mais 3, tá? Ou então, você pode fazer esse esquema recursivo. São duas abordagens distintas e, dependendo do modelo, cada uma delas você pode aplicar também. É o quê? Prever os três, tá? Só com esses valores do escuro. Ou então, prever o primeiro, e aí pegar o primeiro, né? Colocar ele como valor de entrada. Prever o T mais 2, e depois pegar o T mais 2 e o T mais 1 e prever o T mais 3. Os dois daria para fazer. Depende da sua abordagem. E normalmente, assim, depende do problema e também dos resultados que ele vai coletar. Entendeu? Bacana. Valeu, Carlos. Beleza. As dúvidas, gente, sobre essa parte do conteúdo programático? Lembrando que, assim, agora eu estou falando bem por alto mesmo aqui, mas depois a gente... tudo isso a gente vai se debruçar bem, vai com bastante calma aqui. Principalmente os pontos mais de estatística ali, né, que são mais chatinhos a gente observar. Então, sobre avaliações, tá? Vai ser dividido basicamente aqui, ó, umas listinhas de exercício, tá? Inclusive hoje a gente vai ter uma listinha. Atividades práticas, né, que elas meio que se combinam ali com as listas de exercícios, tá? E um projeto da disciplina, tá? O que é o projeto da disciplina? Seria a gente, cada um de vocês, fazer uma aplicação dos conceitos que foram aprendidos, tá? A um problema que fica à escolha, né, de cada um, tá? Ou seja, por exemplo, eu tenho um problema aqui que eu achei interessante, né? Ou então um problema que eu tenho no trabalho, tudo, né? Que eu tenho uma série temporal aqui, eu gostaria de fazer uma previsão, né? Fazer uma análise e fazer uma previsão em cima dela, tá? Aí o que? Aplicar tudo que a gente aprendeu aqui, né? Fazer um experimento em cima disso, tá? E esse seria o projeto. Vocês têm total liberdade para escolher o tipo de problema, a base de dados, tá? Inclusive, nessa primeira lista, a gente vai ter um primeiro exercício em cima disso, né, de escolher bases de dados que apresentem determinados comportamentos. Que aí já tem um direcionamento para a gente procurar repositórios de bases de dados, né, que hoje em dia já tem alguns aí que já auxiliam a gente a diversos problemas. Aí, o que acontece? Depois de você escolher, né, e desenvolver o problema, a entrega, né, vai ser o código e uma determinada documentação, tá? E aí, no caso da documentação, fica a critério de vocês também. Ficou mudo para mim. Tá, então ficou Não, pra mudo. mim eu já ia ver se Ficou era mudo eu. aqui também. A ideia ter caído. Carlos, tudo bem? Ficou mudo o áudio.
Oi, estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Ó, engraçado. Porque apareceu aqui do nada, eu estava na outra tela, e aí apareceu aqui para mim que o microfone não estava funcionando mais. Mas eu estava ouvindo vocês o tempo todo aqui também. Ah, não, então beleza. Então, só voltando, tá? Se eu não tiver se eu tiver sumido antes, né, do que eu estou falando agora, vocês me falam, tá? Mas, assim, falando sobre a entrega do projeto, né? Então, aí é o seguinte, a parte de documentação do projeto, ela pode ser em formato de relatório, tá? Ou, por exemplo, um artigo, né? Para quem às vezes já está pensando assim, já estou pensando em escrever alguma coisa para submeter já focar no TCC, alguma coisa assim, né? Ou então começar a formatar meu TCC, né? Pode ser por artigo, ou então pode ser também pelo notebook, tá? Vocês já tiveram alguns trabalhos, vocês usaram o Python Notebook, né? Ou não? Sim. Sim, né? Sim. Ah, não, beleza. Então, vocês viram, né, que ele também tem essa possibilidade, né, de combinar trechos de código e trechos de texto e tudo, né, com Markdown. Então, aí dá para, de certa forma, fazer até um relatóriozinho, né? Então, aí, nesse formato também pode ser, tá? Você pode compartilhar nesse formato aqui também. Inclusive, eu acho ele muito útil até para questão de publicação, né? Eu lembro que alguns artigos que eu publiquei na época do doutorado, eu até colocava o link do notebook, né? Para o pessoal poder fazer o experimento, né? Caso tenha alguma dúvida, ou que propor alguma melhoria, ou até criticar mesmo o trabalho, né? Aí eu acho o notebook um negócio muito útil, que fica o link lá certinho, né? A pessoa pode reproduzir. Porque não sei se vocês já viram, né? Nessa vida de pesquisador também, a gente tem muito esse desafio, né? Eu lembro que muitas vezes apareceu algum modelo lá, assim, nossa, esse modelo é bom, cara, eu acho que isso aqui vai resolver o meu problema. E os resultados maravilhosos e tal. Aí na hora de codificar aquilo ali, o negócio não funcionava de jeito nenhum, né? Olhando só as fórmulas lá que estavam colocadas e tudo. E aí a gente ficava meio perdido, né? Será que a implementação está errada? O que está acontecendo? Será que os dados aqui, os parâmetros que eu estou usando estão certos, né? Então, o notebook ajudou muito a vida da gente, né? Que já está tudo compartilhado ali. Fica bem mais claro para você conseguir reproduzir determinados experimentos. Então, é um outro formato também que é bem-vindo, tá, gente? Então, qualquer um desses aí tá ótimo aí, né? O mais interessante é deixar bem explicadinho, né? O que tá sendo feito. E no final vai ter a apresentação, tá? A última aula da disciplina vai ser justamente para a gente poder apresentar esses projetos, né, e tudo, né, poder avaliar, discutir, né, tudo que vocês aprenderam aí, tudo que vocês aplicaram nesses casos, beleza? Material didático, tá? Tem alguns livros aqui que eu coloquei, tem 2 aqui que estão até lá no plano de ensino, tem mais um também que ele é bem interessante, inclusive ele fez muita parte assim do que eu coloquei nessa primeira aula, tá? Então, além dos slides de aula, tem também esses livros que podem ser bem úteis, tá? Para a gente poder acompanhar as coisas, né? Precisa olhar com mais detalhes, somente a questão de demonstração de fórmula e tudo, tá? Eu tenho tentado enxugar um pouco aqui durante as aulas, justamente até para render um pouco mais, né? De certa forma. Então, mas aqui, esses livros são boas referências para vocês poderem acompanhar com mais calma essa parte mais conceitual, de prova, de como que a coisa funciona. O primeiro deles aqui é desse cara, né? O Rob Hindman, tá? Forecast, Principles in Practice. Acho bem legal assim, o texto dele, a escrita dele, a didática dele é legal. E uma coisa bem interessante é que, assim, essa edição dele, a terceira edição, que me parece até que é a mais atual, ela está 100% disponível aqui nesse link, tá? Que é do próprio autor, ele disponibilizou lá, né? Então o livro está todo lá completo nesse link aqui, tá? Me parece, eu acho que infelizmente só não dá para baixar, mas, né, para quem quiser acompanhar, tá tudo lá. Esse aqui é um outro que é um clássico também, né? Time Series Analysis, do George Box e o William Jenkins, né? São caras assim que são muito referência nessa parte de séries temporais, né? Tanto que existe um modelo, né, o Box Jenkins, tá?
que foi proposto por eles. Então, é uma referência também que é muito importante dentro dessa área assim, de séries temporais, principalmente na parte a parte mais estatística e tudo mais, tá? E a parte conceitual também. E tem esse livro aqui também, que ele é muito interessante, né? Que é do Peter Brockwell e o Richard Davis, que é Introduction to Time Series and Forecasting, que é inclusive um dos que eu tenho observado ele mais, tá? Esse aqui, salvo engano, até na época eu não coloquei ele dentro lá do plano de ensino, tá? Mas eu até tenho ele aqui também, se for o caso, se alguém quiser depois ter acesso, né, caso alguém procure, né, depois eu posso compartilhar. Mas muitas das referências que eu uso, principalmente nessa primeira aula introdutória, esse aqui é um suporte bem interessante para a gente poder acompanhar. Me parece que a versão mais antiga dele também está disponível por conta até do próprio autor, tá? Então, outra referência que é legal da gente poder acompanhar. Beleza? Informações adicionais, tá? Só para a gente fechar essa parte aqui de apresentação da disciplina, é que nessa disciplina nós vamos usar o Google Classroom, tá? Como plataforma de ensino. Me parece que está meio dividido, né? Tem alguns professores que usam Moodle, né? Aí a gente preferiu, né? O caso do Alexandre também, eu acho que chegou a usar o Classroom, né? Até para questão de facilidade da gente já usar no dia a dia lá dentro dessas disciplinas, tá? Então, eu vou adotar o Google Classroom como uma plataforma aqui para colocar material didático, né? Fazer, colocar enunciado, fazer algum comunicado, uma coisa nesse sentido, tá? Ter o espaço para entregas e tudo mais, tá? Inclusive, essa aula de apresentação e a próxima aula, né, que é já de introdução, elas já estão compartilhadas lá, tá? E aí, o que acontece? Num primeiro momento, por exemplo, né, já tem a primeira atividade. Aí, depois de todo mundo... à medida que foi todo mundo entregando, eu vou corrigindo as atividades e já vou colocando a nota por lá, tá? E aí, mais os finalmente ali da disciplina, que eu vou cadastrar tudo lá na plataforma, né, no meu IFMG, que é onde está todo mundo matriculado, né? Porque eu acho lá meio difícil, às vezes, ficar escrevendo as coisas, né? Eu acho que no Classroom aqui fica mais ágil, né? Até a prática que eu costumo fazer lá nas minhas disciplinas também. Então, assim, inicialmente, né, já vai ter a nota lá, né? À medida que eu já for corrigindo, eu vou lançando por lá, você pode acompanhar lá no Classroom. E aí, né, no fechamento da disciplina, eu posto todas elas lá no meu IFMG. O código da sala da turma é esse aqui, tá? SJ3MHDX, tá? Se vocês quiserem anotar, deixa um tempinho aqui para todo mundo poder entrar lá. Professor, Oi. se puder compartilhar o link daquele livro lá no grupo, que a Silvia te colocou, e o código também da turma. Ah, sim. Obrigado. Ah, legal. Vou fazer isso então. Deixa eu compartilhar aqui de uma vez. Deixa eu entrar aqui. Fazer aqui para ficar mais fácil. Código. Vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. SJ3 MHDX. MHDX. Beleza, gente. Isso aí. E aí depois eu compartilho também o link para o livro. O último livro lá. Beleza? Bom,
Bom, então é isso, gente. Essa é a primeira apresentação aqui. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte, assim, do formato da disciplina? O que esperam? Alguma coisa nesse sentido? Ou tá tranquilo até então? Tranquilo. Carlos, tá tranquilo, tá bacana. Oi. Só talvez, assim, se tiver algum indicativo, né, de ferramenta mesmo, alguma biblioteca que a gente vai utilizar, talvez seja interessante. Não sei se já está lá também indicado. E que às vezes já dá para dar uma olhada, documentação, uma coisa do tipo, se tiver. Bibliotecas? Ah, sim. Algumas das bibliotecas que a gente vai usar, assim, à medida que a gente for codificando, eu já vou indicando elas também, tá? Tranquilo, beleza. Aí já fica mais tranquilo. A gente vai... É tanta coisa, né? Que talvez se eu já colocar de uma vez aqui, pode ser que eu deixe alguma de fora. Beleza, então, gente? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para... Gente, agora eu estou vendo aqui, são 19h50. Vocês querem um intervalozinho antes de começar a aula mesmo? Ou o que vocês estão preferindo para hoje? Assim, a gente já vai direto e... Eu acho que é um Eu acho que é um bom momento. Momento bom. Oi? Um bom momento para intervalozinho. Intervalozinho, né? Já tem a beleza. quebra de entrar para aula, né? Tipo assim, de acabar em apresentação e ir para outra e tal. Uhum. Beleza. Aqui uns 15 minutos, assim? 10 minutos? Um Isso, nessa média. Tem sido nessa média mesmo, Carlos. Tá tranquilo, pode ser. Beleza, então. Então, agora são 19h50, né? Um pouquinho depois das 8 ali, né? 8h05, assim, eu já estou de volta. Beleza? Tranquilo. Beleza, obrigado. Show. Valeu. Um pouquinho, já estamos ali. Valeu.